Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dando início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua misericórdia, por sua fidelidade, por seu amor e por seu favor. Senhor, queremos te agradecer porque findou um mês onde que o Senhor esteve conosco durante todos os dias e segundos dos nossos dias. O Senhor proveu, o Senhor nos deu escape, o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos deu tudo de que precisávamos e até muito mais do que pedimos. Durante os 31 dias do mês de março, tu não nos abandonastes nem por um segundo. Agora, pois, ó Deus, iniciamos o mês de abril. E quero, Senhor Jesus amado, apresentar ao Senhor este mês de abril. É o mês da Páscoa, Senhor. E eu quero, Jesus querido Santo, pedir ao Senhor que tu, assim como fizestes conosco no mês de março, faça conosco também no mês de abril. Mas que venhamos, ó Deus, estarmos sensíveis aos teus sussurros, aos teus impulsos, à tua voz. Senhor, por isso eu te peço nesse momento que, em nome de Jesus, dê-nos clareza emocional, mental e espiritual. Trata-nos no mais profundo do nosso secreto. Vá visitando, Senhor, o nosso profundo, o nosso secreto. Onde existe uma mágoa, onde que nem nós mesmos nos lembramos, ó Deus, trata-nos. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos dependentes de Ti. Muitas das vezes não reconhecemos e queremos pelo nosso próprio braço dar conta de tudo. Mas ainda bem que temos o Senhor. Porque ai de nós se não fosse o Senhor. Como Pai amoroso, bondoso e cuidadoso que tu és, tu nos diz e nos mostra: deixa comigo, eu estou aqui para te ajudar. Ah, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque somos frágeis. E o Senhor é o nosso Deus, que não dorme e nem pisca. Por isso, ó Pai Celestial, eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através deste devocional, pois nós precisamos te ouvir e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Este devocional, ele vai iniciar diferente, porque eu acabei de receber um impulso. Amanhã eu quero trazer para vocês um devocional onde que muitas das vezes o Senhor está falando, está mostrando, está dando a direção e nós não estamos percebendo. Nós não estamos entendendo. E mais, nós somos falhos e pecadores para abrirmos a nossa boquinha e falar: ah, Senhor, eu oro e não vejo resposta, não ouço, não entendo, não compreendo. Sim, nós somos cara de pau a este ponto e há muito mais. E então culpamos a Deus quando a culpa é nossa. Quando nós estamos distraídos, quando nós estamos aflitos e deixamos que a aflição, a preocupação e a agitação tome o lugar de fala de Deus, tome o lugar de Deus. Este devocional, ele é um testemunho. Ele não é daqui, é lá de fora do Brasil. Foi um pastor que foi sequestrado
nas montanhas de Denver, Estados Unidos, espancado e foi enterrado vivo no meio de uma nevasca, de uma neve, de uma montanha de neve. E mesmo assim, Deus escreveu o final. Você simplesmente olha e não tem solução. Mas para Deus não há impossíveis. Dia 14 de fevereiro de 2024 é o dia considerado pelos Estados Unidos o Dia dos Namorados. Lá a data é 14 de fevereiro, aqui a data é 12 de junho. O pastor Thomas Whitfield, eu acho que se fala assim, Whitfield, 52 anos, desaparece nas montanhas do Colorado durante uma nevasca histórica. Antes de ser pastor, Thomas era fuzileiro, um homem treinado para sobreviver. Após um encontro com Deus em 2015, dedicou sua vida a resgatar veteranos do suicídio. Mas isso trouxe inimigos perigosos. O diabo não ficou satisfeito. O diabo não ficou feliz porque ele veio para matar, para roubar, para destruir. E quanto mais ele alcança vidas com este propósito, o Senhor também levanta vidas para estar disponíveis para abraçar, para aconselhar, para resgatar. E ele ajudou homens a saírem de grupos extremistas, de grupos terroristas e de cartéis. E isso gerou ódio nesse pessoal. Sua caminhonete foi encontrada abandonada. As portas estavam abertas. Dentro estava sua Bíblia, aberta no Salmo 23. Sabe, a primeira coisa que eu me lembrei ao ler esta frase, aberta no Salmo 23, me veio à memória: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E havia sinais de violência. A tempestade piorava, o frio era extremo, um vento brutal, congelante, visibilidade zero, você não conseguia enxergar nada, porque a nevasca era tremenda. As autoridades começaram a dizer: é impossível encontrá-lo com vida, vamos desistir. Mas 8 homens se recusaram a aceitar o fim. Pastores e veteranos que ele havia ajudado a sair da vida de criminalidade. Eles, os 8, se ajoelharam no meio da neve e começaram a clamar aquele que tem poder e autoridade. Começaram a orar, começaram a pedir socorro. E durante a oração, um deles teve uma impressão forte. Agora eu quero parar aqui e perguntar para você. Se você tiver uma impressão forte, você vai distinguir, você vai compreender, você vai entender. É Deus falando para que eu vá, é Deus falando para que eu fique. E se Deus estiver falando para que você fique, você vai aceitar? Sabe por quê? Porque para isso você não só precisa ter intimidade com Deus, mas confiar que Ele está falando
e obedecer. Se ele disse vai, então vai. Se ele disse fica, então fica. Mas não é fica e ficar reclamando. Não é fica e ficar murmurando. Não é fica e ficar dizendo em todo tempo, não presta, não dá certo, não é isso, não é assim, não é assado, não virou, não mexeu. Então você não está ficando por vontade própria e muito menos obedecendo. Você está ficando porque você está com medo. Deveria reconhecer o grande eu sou que ele é e temer somente a ele. Quando nós assim fazemos, a gente fica, porque sabemos que quando Deus fala, tem um propósito. Quando Deus manda, tem um propósito. Então a gente faz. E muitas das vezes a gente faz, mas faz reclamando. Eu estou dizendo isso por experiência própria. E me envergonho ao dizer, mas eu também me lembro que Paulo disse, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. E o Senhor também me diz, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, mas por conta disso, isso valida e me dá autoridade e liberdade para falar o que eu quiser falar? Reclamar? Não. Isso é falta de obediência, de temor. Então, quando Deus ordenar, fica lá, mas fica agradecendo. Senhor, eu quero ir, mas o Senhor não me deu a paz para que eu precise ir. E com isso eu não posso ir, porque se a tua presença não for comigo, eu não quero sair daqui. Faça como Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Eu não vou. Mas quando ele diz, vai, pode ir, porque todo tipo de escudo e armamento celestial está disponível para mim e para você. Mas aí eu te pergunto, a sensibilidade que eu e você precisamos ter para ouvir esta voz está aguçada ou ela está embaralhada? Tá parecendo uma antena daquela TV antiga que a gente tinha que botar um pedaço de bombril e dar uns tapinhas do lado para ela sair do chiado e voltar ao normal. Pois é, o Senhor muito falou comigo através disso. Um deles teve uma impressão forte. E a impressão era o Vale dos Três Pinos, ao norte. Um lugar esquecido, fora da área de busca. O xerife, digamos o delegado, consultou os mapas antigos e o local existia. Era uma chance mínima, muito mínima, mas mesmo assim eles decidiram ir e foram para lá. Horas caminhando na neve profunda. O oxigênio, o ar era rarefeito, nem conseguiam respirar direito. O corpo já estava no limite, mas o Senhor tinha um plano.
Mas o Senhor tinha um plano. Até que viram algo estranho no chão. Um retângulo. Então eles começaram a cavar mais profundo, mais rápido, até a pá bater em madeira. Um caixão. Pregado, selado, enterrado a metros de profundidade. Quando abriram, Thomas, o pastor sequestrado, estava lá, imóvel e quase congelado. Um dos pastores era médico de combate. Olha como é que Deus é perfeito. Ele verificou o pulso de Thomas, quase inexistente. 2 batimentos por minuto. Você para pensar. Põe a mão no seu coração. Agora. Tá sentindo os batimentos do seu coração? Você consegue sentir tum-tum, 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 tum-tum? É. Pois é. Nós podemos ter mais de 100 batimentos cardíacos por minutos. Agora ter 2, imagina. Só imagina. Tum. Tum. E daqui somente a 1 minuto é que haverá mais esse tum. Tum. O nosso coração bate tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. E só havia tum. Tum. Contra toda a lógica, ele estava vivo. No hospital, os médicos ficaram perplexos. Não havia dano cerebral. Não havia falência de órgãos. Não havia colapso nenhum. Mas os médicos estavam esperando que houvesse um dano cerebral por conta dos batimentos, por conta da pressão, do rarefeito, do ar que ele não conseguia respirar dentro do caixão. Os médicos estavam esperando, por causa da surra que ele levou, alguma falência nos órgãos dele. Baço, rins, fígado, pâncreas. Mas não foi encontrado. Os médicos estavam esperando algum tipo de colapso no seu corpo. Os rins, talvez. Pela falta de oxigênio e água. O pulmão. Nada. Estava tudo ok. Thomas contou, ao acordar depois, o que viveu no caixão. Após o pânico de estar dentro de um caixão e sem poder fazer nada, ele se desesperou, a ansiedade bateu, como todo ser humano, mas após o pânico, ele orou. E uma paz sobrenatural, a paz que transcende todo o nosso entendimento, o envolveu. E ele disse que ouviu uma promessa. Deus disse para ele: você vai dormir, mas não vai morrer. Em 7 dias será encontrado. E o testemunho dele alcançou milhares de pessoas, renovou fé, trouxe esperança e transformou vidas, mas transformou de uma tal maneira que até um dos envolvidos no crime de sequestrá-lo, de torturá-lo e de aprisioná-lo e enterrá-lo vivo num caixão, decidiu mudar de vida. O homem que tentou destruir uma vida, agora escolheu viver diferente. Porque quando Deus decide levantar alguém, nem montanha, nem gelo, nenhum caixão, nada, absolutamente nada, podem definir o final.
da história, daquele a qual Deus está escrevendo. Então eu quero dizer para você que nenhuma batalha da que você e eu estamos a vivenciar hoje é o fim. Porque Deus diz: ainda existe vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Vai brotar, vai voltar a viver. Existe vida aí. Creia. O cenário pode dizer que é o fim. Você pode não enxergar nada. A crise de pânico pode estar rolando, aparecendo. Mas Deus diz, ainda existe vida aí. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é Deus perfeito, justo e fiel. Tu tens o controle de nossas vidas, das nossas histórias e de tudo quanto estamos vivenciando. Glória, pois, seja dada eternamente a Ti. Ah, Senhor, toma a minha vida e a vida de cada um que ouve este devocional nas suas mãos. Contempla cada área, cada dificuldade, cada problema, cada angústia. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos não só as minhas angústias, as minhas preocupações, mas quanto a de cada um que aqui ouve a minha voz. Senhor, contempla, eu não sei o que essa pessoa está a passar, mas eu sei que tu sabes, porque tu és Deus onisciente, onipotente e onipresente. Senhor, visita cada coração, visita cada mente, fortalece, renova, lembra-te, ó Deus, dessas pessoas e lembra elas, ó Pai Celestial, que tu nunca abandona um filhinho teu, que tu nunca perdeu uma batalha, que tu és um Deus justo e fiel e jamais perdeu o controle. Senhor, visita o secreto e traz agora o refrigério, traz agora a paz que transcende todo o nosso entendimento e que a tua alegria, Senhor, mesmo no dia mau, venha brotar, venha fluir, Senhor. Ah, Pai, visita-nos em nossas mentes e em nossos corações e alinha-nos, ó Celestial Senhor, a Ti, Senhor, a Ti, ó Deus, aos Teus planos perfeitos. Senhor, dê-nos o discernimento, a percepção, a compreensão, o entendimento necessário de tudo quanto está rolando, acontecendo em nossas vidas. Ah, Jesus, com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida, fala conosco, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Senhor, eu entrego a Ti todas as minhas angústias e quero entregar também a angústia de cada um que ouve. E queremos agora trocar, Senhor Jesus, contigo. Dê-nos o Teu jugo, que é leve e suave, e a paz que transcende todo o nosso entendimento. Faz brotar em nós. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz.